Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos abrindo agora a Semana da Literatura Menstrual aqui na Sabedoria Menstrual. E hoje eu convidei duas editoras muito especiais, a Tati Guedes, que acabou de entrar, e a Daniele Felipe. Elas duas foram responsáveis pela edição de dois livros muito importantes no Brasil hoje, que é o Dançando com a Lua, de autoria da Diana Lam, e o Caminhando Juntas, de autoria da mesma escritora, da Diana Lam. E a gente vai conversar hoje sobre a importância desses livros, sobre o conteúdo desses livros. E antes de eu chamar elas, eu queria só explicar por que eu decidi fazer essa semana, né? Eu sou educadora menstrual e uma coisa assim que a gente percebe, que é quando a gente trabalha com educação menstrual, é que falta muito material, ferramenta para a gente conversar com as pessoas, para a gente falar para as meninas, né? Ferramentas, eu digo assim, leituras, jogos, tudo material que traga visibilidade para a menstruação e que fale da menstruação de uma forma positiva, né? Dos aspectos assim que podem ser bem vividos. Porque na sociedade em que a gente vive, a menstruação geralmente ela é invisibilizada ou então mal vista, né? Para não dizer que é um grande tabu. Então, esses dois livros, né, que elas com muita garra editaram, são dois livros muito importantes para quem vai conversar com esses assuntos, seja com aluna, seja com filhas. O Dançando com a Lua é dirigido para meninas que estão começando a menstruar ou estão para menstruar, né? E o Caminhando Juntas é dirigido para as mães. E são dois livros muito importantes e eu quis muito chamar elas aqui porque são exatamente dois livros que trazem uma nova narrativa sobre a menstruação, né? Que não está mais no tabu. E não trata a menstruação somente como um aspecto de higiene a ser lidado, porque quando a gente liga a televisão ou entra na internet, a gente é bombardeado por informações de fabricantes de produtos menstruais, né? E esses livros não, eles são feitos realmente com um sentido filosófico para a gente entender a menstruação de uma outra perspectiva. Então, quando nós, né, menstruamos pela primeira vez, as mulheres adultas que estão aqui assistindo, todas nós não tivemos acesso a essas informações de como lidar melhor com a menstruação. A gente está fazendo isso agora, adultas, né? E poder oferecer isso para a nova geração é uma grande transformação, é um grande salto qualitativo, né, que a gente pode fazer. Então, vou chamar aqui a Tati para conversar com a gente. Cadê você, Tati? Tati. Bom, tô esperando a Tati entrar. A Tati, que foi tradutora e uma das editoras desse livro. E aí, Tati, bem-vinda! Que bom te ver. Tudo bom? Olá, Maravilha, transmissão boa. tá E bom, aí, querida, Ale. eu queria que você se apresentasse para o público. Gratidão pelo convite, Isa. Eu sou Tati Guedes, sou tradutora e revisora há muito tempo, 25 anos, trabalho com isso, e faz 3 anos que eu estou nesse universo do feminino, das terapias energéticas voltadas para o feminino, da educação menstrual, mentoria menstrual. E tive o prazer e a honra muito grande de traduzir esses dois livros da Deana, e eu traduzi os workshops dela também aqui no Brasil. Massa. Vamos falar para o público, então, que eu acho que assim, tem gente que está assistindo a gente aqui que já conhece esses livros que são maravilhosos. E tem gente que não conhece. Vamos apresentar os livros para o público? Vamos Vamos? lá. O Dançando com a Lua, foi o primeiro que a gente traduziu em 2018, né? Ele é voltado bem para as meninas que estão na idade da chegada do primeiro sangue, da menarca. Mas a gente sempre diz que ele também é para as mulheres que nunca tiveram a oportunidade É de ter uma verdade. menarca feliz, né? E É. dar boas-vindas para isso. Então, ele acaba sendo para todo mundo, mesmo sendo voltado para meninas, né? Ele Uhum. tem umas ilustrações muito lindas da Julia Ho. Ela fez especiais para esse livro com arte menstrual. Então, é um livro que tem essa cara lúdica, assim, né? É muito lindo.
E traz o conteúdo para as meninas com uma visão, como você disse, não é ciência e técnica e higiene e cuidados, né? Mas Fala tem um de pouco disso como também, não, mas tem. Não, eu posso tem, só dar uma entradinha assim? claro, É, o diferencial, né, gente? O que que a gente leu quando a gente estava na puberdade? Bom, da condição social que eu vim, tinha dois clássicos em português, que era o De Onde Viemos e depois o outro era O Que Está Acontecendo Comigo, que eram livros que falavam sobre a sexualidade e sobre as transformações do corpo na puberdade. Nenhum deles dava subsídios para a gente lidar bem com a nossa menstruação, né? Nada, não se falava sobre como lidar com cólica, sobre o que fazer com o sangue. Era uma coisa assim, um técnico super raso. E eu acho que esse livro, ele entra em alguns aspectos técnicos, sim, mas ele vai além, né? Ele ensina, por sim, exemplo, que a gente não pode não usar só os descartáveis, né? sim, sim. Eu acho que os livros que a gente tinha acesso, eles eram, realmente tratavam do sistema reprodutor feminino, né? É, Que a gente busca nem usar mais esse nome, porque é, não é um sistema reprodutor, uhum, né? É um sistema sim, complexo, totalmente funcional para muita coisa além de reproduzir. E nesse livro ela fala, assim, exatamente o que acontece, o endométrio descama e sai porque você não teve o óvulo fecundado, mas explica de uma maneira totalmente visando o bem-estar, a energia, fazer as pazes com o seu ciclo, ver como é uma coisa bonita esse ciclo de vida, morte e vida, né? Fala de chazinhos para você é, tomar quando está menstruada sim, e de como celebrar também. Eu acho tão bonitinho que ela fala que sim, você pode tomar um chá vermelho, toma um chá de hibisco quando está sim, menstruada, que daí é você conversando ali com esse vermelho, né? É muito delicada a maneira que ela aborda. Eu acho que isso sim. que deixa ele mágico, né? E tem uma outra coisa importante, eu sei que a gente ia falar isso depois, mas eu já vou entrando para o público que não conhece Vamos lá. conhecer. Tem um aspecto muito importante que a Deana traz nesse livro, que é da menina aprender a se observar, né, a explicar que as mulheres são cíclicas e que vai haver alterações no na nossa energia, na nossa disposição física, e que é extremamente saudável a menina repousar e se permitir descansar na menstruação. E isso não foi falado para a gente, né? A gente se violentou. Quantas menstruações a gente não se autoagrediu, né? Tentando passar por cima e ficar igual a quem não menstruava, né? E isso ela fala muito claramente, de uma forma muito bonita também no livro, né? Sim, um convite a você estar com o seu ciclo, porque naquele momento é o que você precisa. Em vez de você se sentir diminuída, fora dessa corrida louca que é imposta sobre a gente, porque você é cíclica, porque É, tem um momento do seu mês que você não está tão disposta e tão quadrada, técnica, é, né, quanto nos outros. é. Eu assim, para fechar a apresentação do livro, eu diria assim, gente, esse é o livro que eu queria ter lido Sim. quando eu estava perto de menstruar, quando eu menstruei pela primeira vez, mas minha mãe não pôde me oferecer ele, né? Ela também teve uma menarca muito mais complicada que a minha, mas assim, é um livro que toda vez que eu releio ele, eu falo assim, ai, como eu queria ter lido ele. Ai, que gostoso. Esse foi um feedback que a gente teve de praticamente todas as mulheres que Ah, compraram para elas e que apoiaram a gente no lançamento do livro, né? É o sim, livro que eu queria ter tido quando eu tinha meus 10, 11, 12 anos. E com é bem isso, né? certeza. E aí, então, me fala assim, né? Que eu sei que você está aí nessa nessa empreitada de empreender, de traduzir os livros da Diana Alain. Como é que você vê o mercado editorial? Como é que você vê os livros em português voltados para falar sobre menstruação? Agora tem bastante oferta até, né? Há uns anos, mesmo quando eu entrei no Sagrado, não faz tanto tempo, eu tô uns 4 anos nesse caminho, né? Acompanhando e com as minhas iniciações há 3 anos. Não tinha quase, a gente tinha aquela cópia que circulava do Seu Sangue é Ouro, aquela Uhum. cópia em PDF que Do todo final do mundo século tinha da XX. edição. Sim, com terminologia defasada, tal. Agora tem a edição linda, sei que você vai falar com a Josi também, né?
que ela fez uma edição maravilhosa, nova, mas tinha aquilo, não tinha outro livro para a gente ler, né, sobre o ciclo. E aí, aos poucos, agora a gente tem Lua Vermelha, que é um presente da Miranda Gray Uhum. para todo mundo também. Uhum. A gente tem a reedição do Seu Sangue é Ouro, tem outras literaturas até aparecendo. Se a gente olhar, a Naomi Wolf tem livros sobre isso, e ela é Sim. uma escritora que não é, né, do sagrado, da ciclicidade, mas ela Sim. fala dessa saúde menstrual, que é Fala muito sobre a importante. vagina. Aham. Sim, é incrível, né? E sobre os padrões que colocam na gente, ela tem uma abordagem bem ampla, bem legal. E agora a gente até tem a literatura escrita aqui para meninas, né? A Mariana Cardoso lançou um livro, não lembro o nome agora, minha memória é um desastre, mas a Mariana Eu também Cardoso ainda não lançou um li livro esse. que é para menarca, Tá. tem o da Margarida Jardim Florido, então aí você vai conversar com a autora. Então Tem um saindo estamos em agora que ascensão, né? sim, eu acho que finalmente a gente está falando da Realmente. menarca, né? Sim, Que sim. precisa. Eu acho que o mais importante nessa fase da vida é a gente entender que toda mulher passa por isso. Não é porque a gente vê gerações fingindo que nada aconteceu, que não estava acontecendo, Sim. né? Todas essas mulheres que tiveram que batalhar no mercado masculino para para fazer carreira, para conseguir trabalhar, para conseguir igualdade de direitos, elas estavam menstruando esse tempo todo, Tava o tempo todo. né? Sim. E não é conveniente que a gente olhe para isso que a gente precisa. E eu acho que as gerações que vão crescer agora com essa literatura um pouco mais ampla disponível para elas, tomara, né? Vai ter um outro olhar Nossa, sobre tudo vai isso ser outro olhar, outro olhar. Eu olho com muito otimismo para essa geração que está também. podendo ter outra formação. Muito otimismo, muita alegria. E como é que foi Sim. traduzir os livros da Diana? Conta um pouco pra gente. Ai, cara, eu ficava tão emocionada, eu tinha que parar às vezes para dar uma choradinha. Só de falar disso, eu começo a ficar emocionada já. A série Uhum. teve momentos, a linguagem dela é bastante poética, né? É Uhum. curioso que a Diana Lama, ela nasceu em Israel, então a primeira língua dela não é o inglês, né? E ela Tá. fala romeno também, porque a avó dela era romena. Ela Uhum. nasceu na Romênia, se eu não me engano, Olha, e foi para Israel pequena. Então, o inglês é a terceira, quarta língua dela. Então, ela escreve no inglês. Eu acho que por ela ser uma estrangeira nessa língua, ela escreve a língua de uma maneira poética. Eu que acho legal. que eu ouço o som das línguas mais nativas dela pelo inglês dela, né? Então eu acho isso muito bonito. E às vezes ela escreve de um jeito que eu falava, meu Deus, meu coração se enchia, eu tinha que parar e chorar. Eu falava para as meninas, né? Nós somos um coletivo, então tem eu, a Dani, mas tem a Marina Junqueira também. Nós três somos o corpo principal desse coletivo, com as colaboradoras que vêm e vão. E eu mandava mensagem para elas falando: gente, olha esse trecho, que coisa mais linda, assim, chorando. Que Que é delícia. muito bonito. Que delícia. Então foi muito. Maravilhoso. E a Diana deu assim, carta branca. Ela tinha algumas. Ela queria que a capa se mantivesse no vermelho, que o Dançando fosse ilustrado, caminhando não. Mas Aham. ela deixou a gente, assim, ela confiou realmente na gente para fazer um trabalho. Que E eu sou legal. super grata por ela e pela Dani ter aberto esse caminho com ela para a gente ter esse presente aqui, né? A gente não falou do Dançando. Vamos falar rapidinho dele? Antes, e aí depois Do você me conta caminhando, como é que né? foi. Desculpa, do Caminhando. Depois você conta pra gente como é que foi o processo da produção independente, né? De editar. Vamos Conto. lá, falar rapidinho do Caminhando Juntas, que é outra joia, né? Amo, Ai, amo. gente, sim. É. O Caminhando, ele é um livro para quem tem uma menina menstruante na Uhum. sua vida, né? É, mãe, avó, madrinha, e inclusive homens. A Diana cita homens aqui. O livro é escrito no feminino porque na maioria das vezes vai ser uma mulher que acompanha uma menina menstruante, mas ela inclui os homens aqui. Tipo, se você é um pai, um padrinho, um tio e você vai ser o mentor dessa Também menina, pode, tá né? aqui, né? E esse livro é muito incrível porque ela considera assim um ano, esse ano que ela chama de ano de amadurecimento, que é o ano em que a gente percebe que a menina vai ter a menarca, né? Brota o Uhum. seio, a gente percebe as alterações do corpo, aquela inchadinha de hormônio, ou a esticada ou a inchadinha, né? Sim, Depende do da biotipo. genética da menina. E
E ela tem atividades para fazer esse ano todo para preparar a menina para passar dessa infância para ser uma mulher, né? Uma mulher no sentido de que agora ela menstrua como todas as outras mulheres, mas mantendo a consciência de que ela ainda é uma Uma menina que não menina. está em idade reprodutiva. Sim, ela deixa isso Uhum. muito, ela frisa muito isso no livro, que eu acho muito legal. Não é porque você menstruou que agora você, né, vai fazer coisas que não condizem com a sua idade, mas agora você é uma igual às outras mulheres e pode conversar com elas, né? É, Tem uns trechos preciosos aqui nesse livro também. O fim desse livro, gente, vocês não têm noção quanto eu chorei, é lindo. porque a É, Diana fala como foi, eu não vou dar spoiler, mas ela fala como foi retornar às raízes dela. em E Israel. olha, É, é. É um sim, livro, eu também acho um livro assim, fora de série, e um livro muito importante, mesmo para quem não tem meninas, que é o meu caso, que só tenho meninos. eu também. Mas é, mas tem uma coisa muito especial nesse livro, que é a gente voltar para o tempo da nossa própria menarca e refletir sobre como ela foi e poder ressignificar ela. E ela propõe muitos exercícios práticos, né? Ela também propõe muitas formas de celebração. Ela ensina o passo a passo de como fazer uma celebração para quem quiser realmente marcar a chegada da menarca, né? Lembrando, Sim, né, gente, que a menarca você não precisa fazer a celebração na época que a menina menstruar, né? Tem esse um ano que a Tati falou, ele é também depois, né? Após a menarca sim. também você continua preparando a menina. Então, alguém que fala ali, ah, tá, Tá muitas valendo. meninas deixam A de William, uma querida. Tá. Então, ela tem é um livro muito amplo nesse sentido, né? Que ela ensina a gente a celebrar. E mais tem uma coisa que mexeu muito comigo, que foi isso de a gente voltar para o próprio tempo de quando a gente teve a nossa menarca. E é muito profundo os exercícios que ela propõe, né? E todas as pessoas com quem eu Sim, conversei que fizeram esse exercício mexeu, né? Falou, nossa, foi potente. Isso eu achei muito legal. muito. É muito potente. O que ela diz é que assim, como que eu vou guiar uma menina se eu não fizer as pazes com o meu ciclo, né? Se eu Exatamente. continuo achando que o ciclo dói, incomoda, é um estorvo, como que eu vou fazer a menina sentir de maneira diferente? A gente tem que ser o exemplo mesmo, né? É, Então, como é curador fazer os processos que ela coloca aqui, e ela dá sugestões de fazer com amigas, fazer em círculos, né? é, Você não precisa fazer isso sozinha, passar por tudo sozinha. É muito um livro que fala de uma comunidade. Eu acho isso incrível. Como a Diana tem esse trabalho das tendas vermelhas, ela sempre pensa muito na coisa da comunidade. E isso é maravilhoso, né? Os círculos de mulheres estão resgatando muito isso, sim, da comunidade de mulheres juntas, né? sim, sim. E os rituais que ela põe no livro são sempre assim. Quem quer participar? Mas eu gosto também bastante que ela deixa. A menina é o foco dos E rituais da ela quem menarca decide. dela. É, é. Se ela quer uma festa, tu planeja uma Isso, festa. Mas se ela quer ficar isso. sozinha em casa com um livro, esse é o Deixa ritual da menarca sozinha. dela, né? Exatamente. É. Não vamos É, eu tentar acho que viver na menina, né? a gente não pode se projetar, né? Ela fala bastante disso, é muito legal. Mas eu acho uma pérola esse livro também. Eu sou muito feliz, né? Eu ajudei, né? Colaborei no Sim. financiamento coletivo e tenho muito orgulho e assim, nossa, a hora que eu recebi, li o livro, eu falei, meu Deus, porque a gente colabora e não sabe o que que vai vir, né? Quando veio, eu falei, nossa, totalmente acima das expectativas. Conta pra gente, Tati, como é que foi o processo da produção independente, né, desses dois livros? Olha, foi suado. Foi suado, cara, porque assim, não é fácil publicar no Brasil, isso qualquer escritor fala, e ainda mais um livro nesse assunto, né? A gente tem aí a Miranda Gray, depois de muitos anos de trabalho, consegue ser publicada, Uhum, mas foi toda uma construção, né? A gente até chegou a falar com editoras, mas tinha editoras que queriam que a gente não cobrasse o nosso trabalho, sabe? Fizesse a tradução e entregasse para eles publicarem. Tinha editora que é, não queria fazer uma tiragem pequena, não valia a pena fazer uma tiragem pequena, daí não sabia se ia vender. Foi muito difícil. Então, quando a gente conversou em 2017 sobre fazer esse trabalho, a gente sabia que ia ser por financiamento coletivo, porque a gente é tudo mãe que trabalha, uhum, mãe empreendedora.
né? A gente não tem fundos, a gente não tem ninguém bancando. Então a gente sabia que ia ter que ser por financiamento. Para nenhum dos dois a gente conseguiu o que a gente almejava, mas a gente conseguiu o suficiente para tirar nossos custos. Aqui. Os dois financiamentos a gente conseguiu pagar gráfica, ilustradora, diagramador, revisora e então a gente só precisou daí trabalhar pra caramba. Todas nós lemos o livro, todas nós revisamos, todas nós conversamos com a ilustradora. No segundo livro, a gente teve um diagramador, homem, trabalhando com a gente, que é um amigo querido meu, o Roveda, e ele tem uma alma muito sensível, então ele que deu essa cara toda para o Caminhando Juntas, que ficou muito melhor do que a gente até esperava, ficou muito lindo esse livro, né? Então foi um trabalho assim, muito suor, muito sangue, muita lágrima. Aí a gente se coordenava. Quando uma estava menstruando, a outra tinha que fazer a parte de planilha e não sei o quê. Ah, que Aí, bacana. aí trocava. Uma que saiu da menstruação já está pronta para pegar uma fase, pegava. A gente trabalha muito bem juntas e foi realmente maravilhoso. Continua sendo, que a gente continua com um monte de ideias aí. Trabalhar, né, ter essa comunidade nossa, e cada uma num lugar, né? Eu morava em São Paulo, mas mudei para o Sul, a Marina morava em Brasília, agora está em São Paulo, a Dani no interior de São Paulo, Dani na Índia, Dani no Canadá, teve de tudo. E foi uma luta, né? Eu acho importante o público ouvir, saber, né, o trabalho que está por trás, porque às vezes as pessoas, pega uma cópia em PDF e sai distribuindo e nem pensa, né, o trampo que deu para se fazer, o quanto que as pessoas batalharam, né, deram o tempo dela, né, tempo delas para que aquele livro existisse, o quanto ele é importante. Então, eu acho importante o público, né, que está aqui ouvindo a gente pensar nisso antes de sair divulgando cópias, né, de livros assim, né? Ai, que bom, olha, achei um PDF, olha, eu fiz uma cópia, tá aí, libera aí. Né? Se você está falando de honrar ou, né, as mulheres, honrar e tal, então vamos começar honrando quem está trabalhando para que as mulheres sejam honradas, né? Dedicando seu tempo para escrever, dedicando seu tempo para traduzir, para publicar, para fazer essa ideia circular, vamos honrar elas, né? Através, adquirindo, né, de quem escreveu e não de cópias, né? Isso eu acho Sim, importante, uma ficha importante para cair na cabeça do público, né? é muito importante. E a gente doou vários exemplares de livro para bibliotecas, para centros Legal. comunitários, para tentar socializar esse acesso. E é como eu te falei, né, do Seu Sangue é Ouro, teve uma época que só tinha aquele PDF que passou Sim, de mão em mão. E agora que a gente tem uma edição nova, feita por uma mulher empreendedora que foi atrás, renovou esse livro, a gente precisa aprender a honrar o trabalho umas das sim, outras, né? Não é sim, fácil de fazer. As sim. revendedoras dos livros, às vezes, contam com essa grana entrando. A gente que produziu ainda está recuperando os gastos que a gente teve. Tem muita gente por trás de um trabalho que é muito fácil copiar e distribuir, né? E aí eu acho legal a gente incentivar para que novas tiragens sejam feitas, né? Do Dançando com a Lua foram uma tiragem de 1.000 exemplares, é isso? E Os dois a gente amanhã fez uma tiragem de 1.000, 1.000. né? Então imagina, É, gente, se a gente puder incentivar elas a fazerem uma segunda tiragem de mais do que 1.000, aí essa ideia vai se espalhar mais e mais e mais, né? Acho isso importante também. e incentiva a gente a fazer os próximos É, também, né? né? Não necessariamente só da Diana Lã, mas a gente tem trabalhos bem diversos entre nós três e a gente está buscando o que a gente pode trazer de literatura que falta aqui, que a gente pode traduzir. E é uma negociação, né? Direito autoral, a gente tem que negociar, a autora ganha Uhum. sobre esse trabalho, a gente fez com contrato com ela, tudo certinho. A ilustradora ganhou, todas as pessoas envolvidas sendo beneficiadas pelo valor do seu trabalho. Então, para a gente poder trazer outros, Sim, tem que funcionar. E para funcionar, a gente depende funcionar. realmente do apoio das pessoas. Legal, bacana. Bom, posso chamar a Dani para continuar a conversa? Mas antes eu Claro. queria que você deixasse uma última palavra sobre esses livros para quem não leu, para incentivar a conhecer.
Deixa eu ver aqui. Se você Eu tivesse que marquei um... falar uma coisa que você gostou em um deles, ou ler um trechinho. Eu acho que eu vou ler um trechinho do Caminhando, posso? Se eu conseguir ler sem chorar, vai ser uma vitória, É, hein? Eu marquei aqui. É um trecho que a Diana tá falando da mãe dela, e ela fala. Quando eu fiz 18 anos, minha mãe mudou a maneira de se relacionar comigo. Não sei se foi uma decisão consciente por parte dela ou um impulso instintivo. Ela morreu quando eu tinha 24 anos e a pergunta sobre o que tinha impulsionado essa mudança não surgiu a tempo de eu falar com ela. O que eu senti claramente, porém, é que ela tinha começado a falar comigo como a sua igual naquele momento. Eu senti algo como maturidade e significância em ser chamada a me relacionar com minha mãe dessa nova maneira. Aos 18 anos, eu de repente me senti uma igual dela. Nosso relacionamento evoluiu de dinâmica mãe e filha para dinâmica entre duas mulheres adultas. E fico emocionada, porque esse livro, Caminhando Juntas, dá a possibilidade de uma mãe e filha curarem suas relações, que a gente sabe que as relações mãe e filha são desafiadoras, por meio desse vínculo, de que ela passou por uma coisa que eu passo e as filhas, né, dessas mulheres vão passar também. Então, eu fico, fico toda ai, emocionada lindo, aqui. lindo, é. Bacana, ai, que gostoso, gostoso. Então, se despedir de você aqui, quero agradecer muito, antes da Dani chegar, agradecer profundamente você ter topado o convite para falar desses livros e agradecer você ter feito parte da aventura de dar à luz a esses livros em português. Sim. Muito obrigada, querida. Muito Gratidão pelo obrigada. apoio, Isa, com o financiamento e com a revenda e por chamar a gente para esse espaço. A gente é Estamos muito aí. grata a você, todas as mulheres que ajudaram e que seguem comprando. Dançando, para as mulheres que se interessarem pelo Dançando, estão nas últimas unidades impressas com as É, o revendedoras meu pelo, também, pelo tenho Brasil inteiro. pouquíssimos. Então, Se quiser, vocês quem se vão fazer outra interessar, tem que correr. tiragem? Ou eu pergunto isso para Dani, para você poder se despedir aí na emoção? Pergunta para a Dani, porque eu não sei. Tá, tá bom, Tá bom? tá bom. Agora eu tenho que achar a Dani aqui e convidar ela, né? Ô, Dani, se você estiver Eu vou aí, pede sair, para ó. entrar. Obrigada, querida. Dani, você tá ouvindo a gente aí? Entra aí. Pede para entrar. Você tá como tenda vermelha? É isso, minha filha? Me dá um oi, Dani. Tati, você sabe se a Dani tá aqui como tenda vermelha ou tá como Dani mesmo? Bom, gente, a Daniele Felipe é Moon Mother também, ativadora de tendas, e ela faz um monte de coisas ligadas ao sagrado feminino, e ela quem puxou a locomotiva para que esses livros fossem impressos. Agora, eu preciso achar ela aqui. Ai, Dani, cadê você? Vamos ver. Dani, Daniele Felipe, apareça, por favor. Daniele Felipe, cadê tu, minha filha? Desculpa, gente, eu tô procurando aqui nas mensagens a Dani, tá? E ela não entra. Ah, tá, como tenda vermelha. Tenda vermelha Brasil ou só tenda vermelha? Eu chamei tenda vermelha Brasil e fazer uma transição ao vivo com. Eu chamei o tenda vermelha e tá aparecendo assim: tenda vermelha não pode entrar. Por que que você não pode entrar, Dani? Socorro! Vou chamar de novo. Fazer uma transmissão ao vivo com tenda vermelha. Dani, tá dando uma mensagem falando que Tenda Vermelha Brasil não pode participar. Eu vou te fazer um pedido. Tenta entrar aqui com o seu perfil pessoal. Não sei por quê. Ou você faz o chamado para participar, sabe? Sai da transmissão, entra de novo e faz um pedido para participar.
assim que você... vamos lá, solicitações, tenda vermelha, adicionar. Vamos ver, fiz aguardando tenda vermelha. Agora vai, gente, desculpa, achei aqui o botãozinho. Ah, Aí, consegui! finalmente, ufa! Ai, que bom que você chegou, que alívio, ó. Tá, É, só demorei um minuto, perdemos um minuto, olha, até que... obrigada por Bem-vinda, aguardarem aqui. querida. Obrigada pelo convite. Ah, Queria agradecer a Tati, grande irmã, e que se não fosse ela, os livros não chegariam. Então, com toda a sensibilidade, ela pôde realmente ajudar a gente a materializar esses dois bebês, né? maravilhosos. Você pode E se falta apresentar aqui. para quem não te conhece? Sim, sou Daniele Felipe, sou uma das motivadoras aqui da Tenda Vermelha Brasil, que é um movimento que a gente trouxe para cá, que já acontecia aí no mundo, né? Começou com a Diana Lan, através das Tendas Vermelhas, e conheci a Diana em 2016, na formação de ativadora de tendas vermelhas lá no Chile, e depois a gente trouxe para o Brasil em 2018, que foi quando ela veio para o Brasil a primeira vez. E eu sou daquelas que agita, né? E chamei as meninas se elas topariam nessa aventura comigo. A Tati topou, já fazia, a gente já trabalhava junto no trabalho, né, da Benção Mundial do Útero, todo o movimento aí da Miranda Gray, ela sempre traduzindo, e ela aceitou traduzir o livro. E a gente teve outras três parceiras que eu adoraria incluí-las aqui, né, nessa energia, que foi a Marina Junqueira, que é jornalista e deu todo apoio com mídias, com textos, enfim, aquela que faz tudo, sabe? Depois também a Lúcia, que fez o design. Então, para quem conhece o livro, ficou muito lindo, assim, né? Muito capricho, você vê, né, em tudo, assim, a parte de design. E a Larissa também, que deu apoio com jornalismo, com a revisão. Então, fomos esse time para começar esse primeiro livro. E falando sobre mim, Muito. então sou ativadora de tendas Aham. vermelhas, também sou Moon Mother, como a Tati, sou naturóloga, consteladora familiar, e estou nesse movimento de resgate desse feminino há já uns 6 anos. E te conheci, né, graças a tudo isso, aos absorventes Nessa do pano. época, né? Há uns 6 anos atrás, você veio comprar 6 anos. absorvente comigo para revender nas tendas, né? Eu já fazia absorventes há um tempo, já faço há 12 anos. E aí você veio, né? E foi muito legal. A gente só se encontra profissionalmente, mas eu sinto sempre assim, uma troca, uma energia muito boa, né? E eu queria aproveitar assim, deixar público isso aqui. Que é muito bom Coisa boa. trocar essa energia com você, essa energia boa de quem faz todo esse trabalho, né? De cultivar a energia feminina com muito amor, né? Assim, você transmite isso muito gostoso. Me nutre também, nutre o meu trabalho quando eu encontro a sua energia boa também nessa direção, né? A gente está tudo na mesma direção, mas é muito bom poder estar recebendo vocês aqui. Eu te agradeço muito você aceitar esse convite. Estou muito feliz da gente poder espalhar essa semente pelo vento. Dani, aí eu Que queria bom que isso. você contasse para a gente um pouco feedback das leitoras. Como é que você tem Sim. recebido? Fiz até uma listinha aqui, porque foi tão linda assim a resposta das mães, porque eu queria só contar um pouquinho como foi, né, que eu também decidi publicar o livro, foi que a minha sobrinha ia menstruar e ela não, a gente conheceu ela quando ela tinha 11 anos. Então, ela já estava assim mocinha, eu não convivi, a gente, né, ela não estava na família, a gente descobriu ela, foi um presente. E a gente, como estava acabando de se conhecer, e eu sabia que logo, né, a lua dela ia chegar, e eu tinha acabado de fazer uma cura da minha própria menstruação, eu comecei a pesquisar livros. Falei assim, nossa, uma forma de me aproximar dela e de falar de tudo isso, que eu não sei como eu falo, já que a gente não tinha intimidade, vou dar de presente um livro. Pesquisei, pesquisei, não tinha nada, nada, sim, sem ser mais técnico, né, em português. E aí eu descobri o Tesouro de Lilith, que eu Uhum. participei até da campanha deles, que vem, né, ainda da Espanha. Então,
é um dos livros, né, que fala desse tema, mas não tem aqui no Brasil, e um outro livro na Argentina que era um livro que eu também apoiei a publicação. E eu falei assim, não, a gente precisa ter um livro, que precisa ter um livro para eu dar para para E minha em sobrinha. português, né? Uhum. Em português. E aí eu vi que quantas mães estão também meio desesperadas para falar de uma forma amorosa, delicada, introduzir o tema para suas filhas, e que não sabe de onde tirar, né? Como começar. Então, os depoimentos mais lindos são das mães, que me falam que se emocionaram, né, primeiro, com Dançando com a Lua, porque é ver a menstruação de uma forma poética. Tem várias mulheres que não sabiam sobre plantar a lua, sobre os absorventes de pano. Então, o Olha, livro foi essa olha, iniciação a esse mundo. iniciação. Que lindo. Porque a gente que tá já né, nesse movimento dos círculos de mulheres e tudo, a gente já ouve isso muito, né? Mas tem mulheres que Sim, nunca pensaram, nossa, devolver o sangue para a terra. E pra a Adriana terra. fala. E para uma menina moça, né, ouvir tudo isso e ver as ilustrações, então a gente recebeu muito das mães. Muitas pessoas falavam assim: nossa, foi a minha primeira menstruação que eu me permiti dormir, descansar, que eu nunca me Nossa, permiti. é Então precisou do verdade. livro. São Eu coisas posso só fazer assim. um parênteses bem pequeno. Eu dou oficinas de fluxo instintivo livre, né? Que é aquela Sim, prática de a gente reter o sangue menstrual com a musculatura da vagina e eliminar sem precisar de nenhum absorvente, coletor, nada. E é uma oficina que, um curso, atendimento, oficina, que sempre assim tem muito alvoroço das mulheres, né, quererem descobrir como se faz isso e tal. E quando eu pergunto, depois, né, de um tempo, um ciclo, eu continuo em contato com as mulheres e pergunto, e aí, gente, como é que foi, né? Fazer oficina, como é que reverberou, como é que está sendo? Ai, está sendo fantástico fazer o fluxo instintivo livre, mas outra coisa que também foi muito importante que a oficina trouxe foi eu descobrir que eu tenho o merecimento de descansar na menstruação. Aí eu falo, oi? Né? Isso é tão desconhecido quanto o fluxo instintivo livre. E porque eu também insisto muito nessa tecla, né? Escutar o corpo, não tem como você escutar o corpo e não descansar na menstruação, né? Isso é impossível. E isso é realmente algo ainda novo, né? E que a gente precisa falar muito. Que doido, né? então teve esse depoimento da pessoa falar: acabei de ler o livro, e ela escreveu, acho que foi no Instagram, acabei de ler o livro e me permiti hoje à tarde descansar porque estava na minha lua. Eu falei assim, gente, alcançou a meta. Então uma menina, né, desde das primeiras menstruações, poder ter essa consciência e sentir que aquilo vai te fazer bem. E uma outra forma que a Diana fala que todas as mulheres, quando recebem, né, a sua lua, deveriam saber que são doadoras da vida. Isso eu até falei numa outra live, que vem pra gente assim, agora você pode engravidar, toma cuidado, fica longe dos meninos, essas coisas, né? E aí, a hora que Uhum. você ouve, você é uma doadora da vida e você pode criar coisas, você pode, né, usar sua criatividade, vem com uma forma assim tão abundante, tão linda, e não vem com medo, né? Com aquela coisa, É, agora vou engravidar. Então é, ela usa esses termos, né? E a Tati sim. falou muito bem, assim, da linguagem mesmo, e a gente conseguiu trazer para o português, assim, manter essa suavidade, essa doçura da Diana. E aí, muitas pessoas falando que puderam ressignificar um pouco da sua história, né? Principalmente com Caminhando Juntas, que falaram: nossa, eu fiz uma grande cura através da leitura do livro, de poder olhar de novo como foi, né, a minha menarca, e poder agora fazer isso com a minha filha ou com a minha sobrinha. E eu acho que o livro também é uma grande inspiração para a criação dos rituais e o ano de amadurecimento, que é a minha parte favorita também, do Caminhando Juntas. Então, muitas pessoas viram. Teve também, acho que duas mães de meninos que leram o livro, compraram para elas, que depois fizeram algumas das práticas com os seus filhos, que também estavam Que legal, próximo ali da maturidade. Que que são legal. práticas mistas, né? Que quando os meninos também estão nesse momento
de virarem homens, você também pode aplicar alguns desses trabalhos, ou o próprio Sim. conhecimento, né, de ser um rito de passagem, essa transição, né, da infância para a adolescência. E para os Então, meninos acho que falta mais ainda esse rito, né? Porque para as meninas a própria sim, menstruação já traz, né, um rito, mesmo que não seja celebrado, já é uma demarcação. E para os meninos eles ficam meio perdidos, né? E vão buscar os seus mas, próprios ritos, às vezes enchendo a cara, né? Fazendo umas coisas muito loucas, né? Mas que tem que se afirmar que não são mais crianças. Vão fazer o quê, né? Porque a família, a sociedade, né? Na nossa sociedade contemporânea, industrializada, não sim. tem muito isso para os meninos, né? Menos ainda do que para as meninas, né? Eles precisam, né, talvez ou da violência, ou do tudo que envolva velocidade, de quebrar regras, né? E aí foi até É, uma mãe recentemente que comprou o livro que tem meninos, e ela viu no livro a história que a Diana fala de poder acampar ou dormir uma noite sob as estrelas. Então ela falou sim. que ia planejar isso com os meninos, né? Uma noite que eles iam ficar, iam dormir sozinhos, né? Num sítio. Então ela ficou Sim, super inspirada de construir também uma cabana, né? Um lugar bacana. para Ah, você mesmo, né? Poder passar uma noite, ou enfim. Então são várias coisas que a gente vê que não é só para as meninas, que a gente pode incluir. Eu também sou mãe de menino, ele ainda está com uhum. 6 anos, mas eu já fico mentalizando assim, várias coisas e gostaria de fazer Sim, um ano com ele também. sim, Então é bacana. isso, foi uma alegria trazer esses livros, pude presentear minha sobrinha, acompanhei ela, agora ela já tá grande, né? Mas foi Eu algo que adorei me saber dessa empoderou como história. tia. Me empoderou como Adorei tia. saber. Sim, e adorei saber dessa história, né? Que por trás de todo esse movimento que você teve como editora, né? Que você foi a locomotiva da galera, puxou, né? E organizou a edição. É que lindo que o que te motivou foi a sua sobrinha. Que, nossa, isso é emocionante, me Sim. faz gostar mais ainda do livro. Vamos falar para as pessoas dos canais de venda, né? Já que eles, né, a edição é pequena. Sim. Antes de falar dos canais de venda, eu queria te perguntar, quando é que vai sair a próxima tiragem do Dançando com a Lua? Tem que perguntar para minha equipe se elas estão com pique. Porque assim, ninguém sabe, eu acho que, né, vocês já falaram um pouquinho, ninguém sabe o trabalhão que dá. Porque assim, tem Uhum. gente que fala assim, eu vou lá e tiro xerox. Gente, dá muito trabalho. A gente revisou 5 vezes cada livro. A parte, né, de diagramação, a gente tem que fazer o pedido do ISBN, tem toda a parte de marketing, né? Então é muita coisa. Claro que quando o livro já está pronto, publicar de novo, a gente já aprendeu, já fica mais fácil, mas vamos pensar. A gente tem acho que só mais umas 100 unidades do Dançando com a Uhum. Lua. Então aqui já é um chamado para quem quiser, né? Não sei se a gente consegue para esse ano, né? Ainda, Uhum. mas só tem mais 100 unidades do Dançando, então aproveitem. A Isa é uma das nossas revendedoras em Eu sou uma das Campinas. revendedoras, isso. Ponto de venda. Tem super É, pacotes aí com os absorventes. E o que é é, legal, que você estava falando dos depoimentos, muita gente comprou dançando para fazer a caixinha da menarca. Então as mães isso. montam o kit para dar de presente quando chega a menarca e colocam o livro. Isso a gente vendeu um monte, assim. E aí a Sim. gente também super incentivou durante a época, né, da campanha dos livros, que os kits, né? Então, várias mulheres maravilhosas doaram seus produtos, serviços. Então, a gente fez alguns kits aí que deu para presentear também. Que E legal. então a gente tem mais 100. O Caminhando a gente publicou praticamente agora, em novembro, né? Faz pouco tempo ainda, mas ainda temos uma boa quantidade. E temos 20 revendedoras, então você é nossa representante em Campinas. E a gente valoriza se você mora perto, né? Se você está em Porto Alegre, pode procurar a Tati. Tem pontos de venda em Brasília. E a gente também, né, distribui para o Brasil todo. É bem legal. Muito legal, E muito é legal. isso. O que Vamos mais que a falar gente conta? Vamos falar sobre o legado que está sendo deixado com esses livros, né? Sobre qual será o impacto que isso vai ter para as próximas gerações, né?
Eu fico pensando, que eu acho que você já falou, né? Que o quanto a gente gostaria de ter recebido tudo isso, né? Com esse acolhimento, com essa celebração, com essa alegria, com esse empoderamento, com a beleza, né? Que é ser mulher. Então, eu sinto que estamos todas, né? Plantando essas sementes para essas meninas, mulheres, poderem viver essa feminilidade com mais alegria, com mais prazer, com mais responsabilidade também, sabendo que elas são parte da Terra, sabendo que elas ciclam como a Lua, que elas seguem o ritmo também da natureza. Então, esse é meu grande sonho, assim. Uma vez eu escrevi uma carta para minha donzela. E aí eu escrevia muito, assim, que as minhas netas, né, as próximas gerações, pudessem seguir os ritmos da natureza, né, respeitar o seu corpo, trabalhar de acordo com o seu ritmo, né, sua natureza mais íntima e não contra ela, né, não exigir mais dela do que ela pode dar. E esse auto-amor, que eu acho que a gente busca nessa, a gente fala de autoestima, mas esse amor profundo por quem nós somos, né? Pela forma que somos, pela cor que somos, pelo sangue que é tão natural, e poder honrar realmente. Então eu tô vendo as próximas gerações já tendo, né? Já que a gente tá trazendo esses livros, eu não tive nada disso. Vejo minha sobrinha já vai ter e minha neta acho que vai ter muito mais ainda, muito mais recurso para poder honrar e reverenciar a mulher que ela vai ser. E os homens É também, isso quero mesmo. incluí-los aqui, porque é a Sim, mulher que ensina os homens. É a mulher que vai mostrar para os homens que ela precisa de pausa, que naqueles dias talvez ela precisa, né, desacelerar, que vai precisar mais da parceria, né? E mesmo, né, na maternidade, nossa, eu ficava sempre imaginando se todas as mães mereciam uma tenda vermelha durante seu ciclo, né, que tivesse essa rede de apoio. Então, esses livros trazem essa consciência também, né, das comunidades, o apoio entre nós mulheres. Então, esse é o meu desejo, que em todas as comunidades possam ter tendas e que as mulheres possam se apoiar e cuidar umas das outras e serem é, respeitadas pelos seus parceiros e parceiras, né? é isso mesmo. Eu vejo algumas palavras-chaves, né, nesse legado do trabalho que a gente tem como missão de vida, né, de trabalhar com menstruação. A Tati está falando, meu filho já sabe tudo sobre o meu tempo de lua. Que Sim, lindo. os meus também, eles já sabem até o que pegar no supermercado, o que que eu como e o que que eu não como quando eu estou menstruada. Já totalmente colaborativo, eles já sabem que não funciona, a mãe não funciona de outro jeito. Bom, eu queria dizer assim que agradecer muito, né, a força, a energia que vocês colocaram, né, nesse presente, né, para as brasileiras nessas edições em português. Eu vejo realmente como um presente. Eu acho que o trabalho né, que vocês fazem e o legado, né, e todas as outras mulheres que estão envolvidas com a narrativa, novas narrativas sobre a menstruação, né, positivas e reais, e não a da indústria de absorvente descartável, que é aquela narrativa de olha, use isso aqui, você vai poder fazer os seus esportes com roupa branca e a mulher saltando no trampolim, andando de bicicleta, tocando guitarra, use isso aqui, você nem vai parecer que está menstruada, incomodava ficar a sua avó. Então a gente foi educada e ainda, né, tem gente fazendo essa propaganda irreal, né? Até mesmo das calcinhas absorventes. Às vezes eu entro na internet e olho e tem lá a mulher, mil esportes. Não estou dizendo que a mulher não tenha que fazer nenhum esporte, mas é uma construção de uma imagem irreal. Não vou dizer nem idealizada, eu vou dizer impossível, né? Que desrespeita a natureza feminina, né? Que só é possível se a mulher tomar a pílula continuamente, sem parar, e isso também é uma agressão, né? Porque né, é uma coisa tóxica, né? E aí eu acho que essas novas narrativas da literatura menstrual, né, que respeita o ciclo feminino, elas são narrativas que trazem para a gente a sororidade, né?
E isso aí que você falou, né, do autocuidado, né? E a partir do momento que eu aprendo a me cuidar, e esse fio vermelho, né, que liga todas nós, que tá lindo porque ele está representado nos dois livros, né, e na ilustração do Dançando com a Lua também, né? A partir do momento que eu me cuido, que eu percebo essa necessidade em mim, eu percebo nas outras, né? Então, é isso, É muito lindo. isso. Isso mesmo. E aí eu acho que é um grande avanço para a gente, né? Eu diria até uma nova etapa do feminismo, assim, né? Como dizem, a terceira onda, né, do feminismo, é isso mesmo, né? Que as nossas mães tiveram que se masculinizar muito para ocupar o mercado de trabalho, para conseguir galgar, né, ocupar novos espaços na sociedade, espaços políticos, e tal. Elas se masculinizaram para caramba, elas tiveram que negar toda essa porção feminina delas, né, de que sangra e tal, para poder ir em frente. Elas foram super guerreiras, né? E agora a gente está descobrindo que, poxa, a gente pode ocupar os espaços na sociedade sem deixar de ser mulher. E mulher sangra, mulher engravida, mulher amamenta, mulher cicla, mulher envelhece, passa pela menopausa. Mulher é toda essa complexidade. Então, eu acho que o legado que está sendo deixado é muito importante, porque é a gente transformar o mundo num lugar mais acolhedor para as mulheres como elas são, na sua totalidade, não numa imagem idealizada, né? Que não, só aceitamos a mulher nesse pedacinho aqui, né? Não, a gente é tudo isso, né? Então, eu acho que é muito Aceitação, importante esse legado. E eu acho que essa assim, aceitação. e num futuro mais próximo, deixa eu ver se dá tempo de falar, dá, temos 8 minutos. Num futuro mais próximo, eu acho que o legado que está ficando com todas essas publicações sobre menstruação, das quais os livros da Diana Lan, né, de trabalho da Tenda Vermelha faz parte também, e tantas outras iniciativas, né, em várias vertentes, né, tem a da educação menstrual, que tem umas que, né, pega mais para o feminismo, tem outras que vão mais para o sagrado feminino, outras para a ginecologia natural, mas todas elas eu vejo como rios que convergem para o mesmo mar. E num futuro, eu não sei quando, acho que para as nossas filhas ou netas, eu sonho muito com um tempo em que não vai ser uma palavra, digamos assim, estranha aos nossos ouvidos, o termo licença menstrual. Eu acho que se a gente Esse é um dos tiver meus viva, sonhos. é, se a gente estiver. Eu sei que eu já vou estar na menopausa quando isso acontecer de verdade. Mas hoje em dia, quando você fala em licença menstrual, as pessoas dão risada, né? E eu queria ver assim, passeatas, milhares de mulheres travando a Avenida Paulista e, né, exigindo a licença menstrual. Por que está acontecendo, né? As mulheres tentam se igualar aos homens e a hora que todas as mulheres, ou um grande número, uma massa crítica de mulheres perceber, né, que pô, o justo com a gente, o justo com os nossos corpos é a gente poder continuar recebendo bem e poder ter o direito à folga nos dias em que menstrua, né? Então eu sonho muito com isso. Tá na minha Eu, lista de sonhos também. né? Para Já a nossa pensei. geração, acho já possível, assim. A gente já está vendo em vários países, né, a É, implementação. sim, mas eu fico imaginando as meninas que estão lendo agora, que estão começando a menstruar e estão lendo Dançando com a Lua, né? E estão se ligando que precisam descansar e começam a falar para as amigas, não, olha, tem que descansar, se você está com cólica, por que você não descansa? Bora descansar. E aí isso viralizar, né? E modificar, sei lá, tudo na escola, né? Exigir outros tempos. Em vez da gente só pensar assim, a menstruação impede as meninas de estudar. Não, tá. E se a escola também pudesse se adaptar ao tempo das meninas, né? E não só ficar também como se a menstruação fosse um mal. A menstruação não é um mal. Um mal é a maneira como a gente lida com elas, né? E se a gente pensar os espaços de trabalho, os espaços de estudo, como é que eles precisam ser transformados? Os espaços e os tempos para que as mulheres possam viver, fazer tudo nesse tempo que é cíclico, né? Que necessita de pausas, né? Então, eu acho que o legado pode Imaginei ser uma a sala cheia de almofadas nas escolas e quem estava no certeza, seu cara. ciclo pode ficar.
Com certeza, né? E tipo, não ser né? Achincalhada porque vai no banheiro, tipo, mas vai toda, né? Cada 2 aulas, vai no banheiro de novo, vai no banheiro de novo, tudo bem, ir no banheiro de novo. Imagina então se a menina pratica fluxo instintivo livre, mais vezes no banheiro, né? Mas eu acho que esse legado é tão gigante que a gente não consegue nem enxergar agora, né? Lá na frente, acho que a gente vai poder ter dimensão dele. Muito Vai legal. ser Ai, lindo que saber bom, que a Dani. gente participou desse momento da humanidade. Igual agora todo mundo vai lembrar que participamos desse momento da pandemia de 2020. Sabe, a É, gente lembra, participamos, né, dessa nova consciência. Não é nova, né? Desse resgate dessa consciência. resgate. E por falar em pandemia, antes da gente terminar, lembrando que esses são livros, assim, que são. E tem vendido muito na pandemia, eu não sei você, né? Assim, mas a Super. busca Toda semana. a busca por esse assunto na pandemia, assim como a busca por absorventes ecológicos, né? Eu que trabalho com as duas coisas, tem aumentado gigantescamente. E eu percebo assim, o lado bom da pandemia, né? Se é que a gente pode falar disso, mas o lado positivo, que tudo tem o seu lado positivo, para as mulheres que têm essa possibilidade de ficar em casa e tal, elas estão vendo esse tempo mais, né? Sozinhas, isoladas em casa, como uma possibilidade de experimentar essa nova forma de menstruar, né? E eu acho demais, assim, pessoas que antes estavam só no, será que eu experimento? Elas estão, tipo, caindo de cabeça, falando, não, eu vou aproveitar esse tempo e me conhecer. E eu acho isso muito legal, né? Precisou um Todo vírus mundo letal para para acordar todo várias mundo olhar para mulheres dentro, para lá todo mundo dentro. olhando para dentro e vendo o quanto é importante o cuidado, o respeito a essa nossa natureza. Então, estou super feliz. E realmente, os livros estão saindo bastante. Todo mundo está se abrindo para novas possibilidades, isso eu vejo. Ah, Sim. legal. Bacana. Será que Tem eu mais encerro alguma? com uma mensagem? Sim, sim, sim. É até né, mais pro finalzinho do Dançando com a Lua, que posso ler então a mensagem da Diana. Sim. Se esse sangue, que é o revestimento interno do nosso útero, pode nutrir a vida de um bebê, será que ele poderia nutrir qualquer ser vivo, como plantas, árvores e até mesmo a Mãe Terra? Esse é um convite para você se tornar uma exploradora, uma ativista ambiental e uma nutridora da vida na Terra. E ela fala de oferecer água, né, do molho dos panos para as plantas, para as flores, os vegetais, para as árvores frutíferas, as roseiras. E eu vejo, né, uma oferenda mesmo, né, para a própria terra. Elas vão florescer em abundância e serão gratas a você pelo dom da vida, pois você tem o dom da vida em seu útero. E você não precisa gerar um bebê para compartilhar esse dom. Então, todas podemos compartilhar a Delícia, vida com a Mãe Terra. delícia, muito bom. Estamos no nosso último minuto. Eu queria te agradecer profundamente a sua presença aqui hoje. As portas estão sempre abertas quando vocês quiserem voltar para falar dos Oba! livros e tudo mais. E agradecer também profundamente a sua disposição para fazer esse trabalho lindo que foi. Eu me sinto feliz de poder fazer parte dessa história do dançando e do caminhando, ajudando ele a chegar a outras mulheres. E é isso, querida. Gratidão, Isa. Só lembrar que em 2014 você me disse: por que você não publica um livro falando de tudo isso? Falei, eu escrever um livro? Então eu fui por um caminho mais fácil, né? Eu fui de publicar. Então, saiba que você foi Eu uma falei dessas, isso? né? Você falou no seu ateliê, quando eu fui buscar os Sim. absorventes. Você Olha que falou, legal. nem lembra, né? Então, que a gente possa ser inspiração, né, umas para as outras, né, nessa jornada da feminilidade.
Muito, muito grata. E grata a todas as nossas revendedoras, as apoiadoras, patrocinadoras. Eu vi umas carinhas pulando por aqui, né, de mulheres que sonharam com a gente e doaram esse projeto. Eu sinto, né, que cada um foi trazendo, doando um serviço, doando um produto. Eu vejo todas as 14 donas segundos. desses 2 filhinhos. Delícia, maravilha, Dani. Filhos maravilhosos. Que bom. Obrigada a todo Gratidão, mundo que querida. assistiu aqui.